Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos comentar do dinheiro e da produção agropecuária. Vamos falar de um possível recorde na produção de soja lá no Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil. Eu vou falar do comportamento dos combustíveis no mês de janeiro. Vou comentar também do mercado pecuário, carne bovina, que teve aí um resultado positivo no mês de janeiro, e quanto também ao mercado externo. E nós vamos comentar sobre as importações da China, que podem chegar em 2030, importando do Brasil um valor superior a 100 bilhões de dólares. E você vai ver como foi o mercado internacional da cachaça produzida no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um tema, vamos dizer assim, muito interessante. Nós vamos falar sobre dinheiro e vamos falar sobre produção agropecuária. Um dos bancos mais engajados com a produção agrícola no Brasil, o Sicoob, anunciou ter liberado mais de 21 bilhões de reais para produtores rurais nos primeiros 7 meses do ano, da safra 2022-2023. O número representa um crescimento de 55% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse volume, dos 21 milhões, cerca de 19 bilhões de reais são de crédito rural e 1,4 bi de cédula de produto rural financeira, de acordo com o levantamento feito pelo próprio Sicoob. O valor que o banco emprestou para cada produtor rural atendido na atual safra, que teve aí um ticket médio de R$ 224 mil, levando em conta todos os aportes de produtores. Já considerando apenas o Pronaf, o ticket médio foi de R$ 69.800. Ainda de acordo com a instituição financeira cooperativa, entre os portes de produtores atendidos pelo Sicoob, 19% são respondidos pelo Pronaf, Agricultura Familiar, 25% pelo Pronamp, médios produtores, e 56% dos demais agricultores respondidos por recursos próprios, livres e controlados, BNDES, FCO e Funcafé. O levantamento também destaca que na atual safra, 41% das operações foram destinadas às atividades pecuárias, principalmente a bovina de corte e também leite. Os 59% restantes, eles respondem à agricultura, sendo em ordem de volume, café, soja, milho e cana-de-açúcar. E agora vamos falar de um possível recorde na produção de soja. O boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, informou que a safra 22-23 da soja será mais um recorde de produção. Um levantamento que foi realizado em janeiro deste ano indicou que a soja será produzida em 11,8 milhões de hectares, elevando a produção para o Estado, sendo reajustada em 42,8 milhões de toneladas, representando um aumento de 4,8% em relação à safra 21-22. Segundo a Tarquem, as exportações de soja devem atingir 25,8 milhões de toneladas, um acréscimo de 0,7%, relacionado ao último relatório. Já o processamento deve girar em torno de 12,8 milhões de toneladas, com incremento de quase 13,5% em relação às pesquisas realizadas em relação às perspectivas em dezembro do ano passado. E agora vamos falar do comportamento dos combustíveis no mês de janeiro. Segundo o índice de preços Ticket Log,
o IPTL, que é o Índice de Preços Ticket Log, a região sul encerrou janeiro com o litro do etanol a R$ 4,60, preço médio mais caro do país, após aumento de 1,3%, quando comparado a dezembro. A gasolina, por sua vez, ela foi comercializada a R$ 5,15 na região, com aumento de 0,5%, conforme dados divulgados pelo Ticket Log, bem como em dezembro. A região apresentou as médias mais baixas do país para o diesel. O litro do tipo comum fechou a R$ 6,32 e o diesel S10 a R$ 6,42, com recuo de 0,16% para o diesel comum e 0,09% para o diesel S10. A região sul se destacou com os preços mais baixos para o diesel e o Rio Grande do Sul liderou o ranking de menor preço médio do país para os dois tipos, comum e S10. E agora vamos falar de proteína animal. No setor de proteínas animais, a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, ela aponta que, para a carne bovina in natura, foram registradas 160 mil toneladas exportadas do produto em janeiro de 2023. As vendas são 16% maiores em quantidade contra o embarcado no mesmo mês de 2022. Para outras proteínas, os valores de carne de frango e suína foram 15,7% para a carne de frango e 11,7% para a carne suína, nos maiores nos primeiros meses desse ano contra janeiro do ano passado. No complexo sucroenergético, se comparado a janeiro de 2023 com o mesmo mês do ano passado, a quantidade embarcada de açúcar bruto aumentou 63%. Além disso, o etanol registrou um volume 160,6% maior no mesmo comparativo. Além disso, os preços em dólares foram maiores para os três principais produtos, 14% para o açúcar refinado, 12,2% para o açúcar bruto e 7,8% para o etanol. Quanto às vendas externas de milho, o volume de 6,2 milhões de toneladas exportadas em janeiro de 2023 foi 126% maior frente ao embarcado em janeiro de 2022. A quantidade embarcada do produto no primeiro mês de 2023 foi a maior registrada historicamente para o mês de janeiro. Sobre os preços em dólares, o produto registrou aumento de quase 18% frente à cotação do mesmo mês do ano passado. E agora vamos falar de um estudo que saiu agora, baseado no comércio entre Brasil e China. Segundo um estudo apresentado pelo CEBC, que é o Conselho Empresarial Brasil-China, entidade bilateral que reúne empresas e instituições, aponta que a China pode chegar em 2030 importando do Brasil 103,4 bilhões de dólares, valor 76,2% acima da média anual de quase 59 bilhões de dólares entre os anos de 2017 e 2020. Do lado do Brasil, as empresas são Bradesco, BRF, Banco do Brasil, JBS, Klabin, Suzano, 99, CPFL, Embraer, entre outras. Os dados que visam contribuir para políticas públicas mostram que o país poderia expandir as suas vendas em 44,5 bilhões de dólares para a China, considerando apenas produtos com oportunidades mais evidentes. Com outra ajuda, desta vez da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o estudo lista 433 bens com oportunidades para manter ou ampliar ou iniciar as exportações
para a China. E agora vamos falar sobre cachaça. O ano passado foi positivo para o mercado internacional da cachaça produzida no Brasil. Em comunicado, o IBRAC, que é o Instituto Brasileiro da Cachaça, ressalta que, dessa forma, o segmento estabeleceu um novo recorde. Dados do Ministério da Fazenda, que foram compilados pelo Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, indicam que, em 2022, no comparativo com 2021, as exportações do produto cresceram 52,3% em valor. E, de acordo com o material do Instituto do IBRAC, o valor com exportações de cachaça em 2022 foi de 20 milhões de dólares. No ano anterior, a receita havia ficado na casa dos 13 milhões de dólares. O crescimento da bebida no exterior também se deu em volume, mas em menor escala na comparação com o ano anterior, e o aumento foi de 29%. A saber, em 2022, no ano passado, foram enviados para fora do país um total de 9,3 milhões de litros de cachaça. A cachaça brasileira, ela tem, além do valor e do volume, ela tem crescido também em presença mundo afora. No decorrer do ano passado, 75 países exportaram a bebida. Os principais destinos, ao menos na parte de valores envolvidos, foram Estados Unidos e o quarteto europeu, formado por Alemanha, Portugal, França e Itália. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a desoneração dos combustíveis. É um minuto só, nós voltamos já já. Se liga no Jornal do Meio-Dia, 11h45. Olha, lá no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida, tem tanto mato, mas tanto mato, que os moradores chamaram a nossa equipe. Mato alto com lixo, em área urbana, chama animais roedores. Isso incomoda muito a vizinhança. E nós vamos cobrar, claro, um posicionamento e ação do poder público. Participe com a gente no 985-197000. A sua denúncia é a nossa denúncia. Vem com a gente, Goiânia. Vem com a gente, Goiás. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Não. Precisou? É Safra! Estão disponíveis os resultados do Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Sisu, aí vou eu. Chegou a minha vez de entrar em uma universidade pública. ProUni, aí vou eu. Com a nota do Enem, eu conquisto a bolsa de estudos no curso que eu quero. Fiéis, aí vou eu. Ter apoio para financiar o meu curso é justiça social. Vá até o acesso único e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. O vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Prepare-se para embarcar com a 99,5 no Cruzeiro do Luan Santana. Uma viagem incrível pelo litoral brasileiro com transporte e alimentação por conta da Rádio das Grandes Promoções. E para ficar ainda melhor, você vai curtir os shows de Luan Santana. Sim, eu não consegui. Zé Neto e Cristiano. Imagina. Maiara e Maraísa. Você não quer sair. Gustavo Mioto. Mas eu gosto assim. E muito mais. Coração se
Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Promoção Cruzeiro do Luan Santana com a 99,5 FM. É só na rádio que é primeiro lugar em audiência. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Tem que lembrar da briga, né? Lá ele não entra mais. Um dos episódios que marcaram a TV brasileira. Uma conspiração criada para derrubar o inimigo. Eu pago $205 pra tu estar do meu lado. Prejuízos que doeram no Deu bolso. mais de R$100 mil. E uma pergunta sem resposta. O humor vai, enfim, vencer a guerra? Hoje, após a Praça é Nossa. De noite. Documento Verdade. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar sobre água. Você está precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. A Europoços, ela é uma empresa especializada em perfurações de poços. Ela tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez. Faz perfurações em até 24 horas. Equipamentos de última geração e tecnologia. Perfurações de poços de até 800 metros de profundidade. Atende todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 99620 8858. Fale com meu amigo Junismar, ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos, nessa você pode confiar. E agora vamos falar sobre a desoneração dos combustíveis. No começo do ano, o presidente brasileiro, ele optou por manter a desoneração dos combustíveis por mais tempo. Mas os impostos da gasolina e do etanol estão com dias contados. O prazo de desoneração desses dois combustíveis acaba no dia 28 de fevereiro e o mercado ainda não sabe se espera uma segunda renovação ou não. Essa é a pergunta de milhões de brasileiros. Principalmente de Pedro Rodrigues, que é sócio da CBIE. Segundo o especialista, o governo federal tem pouco tempo para pensar na ampliação da desoneração. Além disso, o Ministério da Fazenda está com a faca no pescoço e conta com esse dinheiro que voltará a ser arrecadado. Por outro lado, politicamente, esticar a isenção de impostos é interessante. Essa confusão com o presidente brasileiro e com o Banco Central mexe no câmbio e isso reflete nos preços do petróleo importado pelo Brasil. Além disso, ninguém gosta de pagar gasolina mais cara e a volta dos impostos pressiona a inflação. Então, manter a desoneração por mais tempo é uma forma de controlar mais a inflação. Por enquanto, integrantes do governo sinalizaram que a partir de 1º de março, a gasolina e o etanol ficarão mais caros. E agora vamos falar da China. A China provavelmente vai plantar menos de 1% de seus campos de milho com variedades geneticamente modificadas este ano. Pelo menos é o que apontam, vamos dizer, 2 pessoas familiarizadas com os planos, frustrando a esperança de um lançamento total de tecnologia no 2º maior mercado mundial de milho. O Ministério da Agricultura da China designou cerca de 4 milhões de acres, ou seja, 267 mil hectares,
para serem plantados com milho geneticamente modificados ou transgênicos este ano. Pelo menos é o que disse um gerente sênior de um desenvolvedor de sementes chinês, informando sobre esses planos. Várias variedades estão sendo plantadas em certos condados das províncias da Mongólia, lá no interior da Mongólia, em Jilin, Hebei e Yunnan. Recusando-se a ser identificado porque o plano não é público, a China estuda culturas alimentares transgênicas há décadas, mas nunca permitiu que fossem plantadas por causa da oposição à tecnologia. Embora permita a importação de soja e milho transgênicos para uso na alimentação animal e no plantio de algodão transgênico, a China plantou cerca de 43 milhões de hectares de milho no ano passado, produzindo uma safra de 277 milhões de toneladas, segundo dados oficiais. Os campos de milho da China produzem apenas cerca de 60% a mais de milho, em média, do que o maior produtor, que é os Estados Unidos, onde o milho transgênico representa mais de 90% da safra. O presidente chinês Xi Jinping, no entanto, ele tem apoiado cada vez mais o uso da tecnologia, que ele diz ser crucial para reforçar a segurança alimentar da China. As tensões comerciais, as condições climáticas instáveis e a guerra na Ucrânia, grande exportadora de milho, aumentaram a preocupação oficial com a alimentação de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes no país. Pelo menos é o que aponta o governo chinês. Estão suspensos, principalmente na França, diversas aplicações do herbicida S-metacloro, que é um dos mais utilizados no país europeu e é produzido pela Syngenta. A Agência Nacional de Segurança Alimentar, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional francesa, ela ordenou as restrições no dia 16 de fevereiro, após detectar níveis excessivos do ingrediente ativo em águas subterrâneas. De acordo com a ANSES, essa empresa francesa, resíduos do S-metacloro vêm sendo detectados em concentrados acima dos limites máximos de segurança e qualidade estabelecidos pela legislação europeia. Além disso, o órgão regulador francês justificou a sua decisão, mencionando no parecer o agravante deste herbicida haver sido classificado como suspeito de causar câncer pelo Comitê de Avaliação de Risco, o RAC, da Agência Europeia de Produtos Químicos, em junho do ano passado. E diante desse risco, a qualidade dos recursos hídricos, a ANSE, Agência Nacional de Segurança Alimentar, Meio Ambiente e Saúde da França, ela inicia um procedimento para retirar a autorização dos principais usos de produtos fitossanitários que contenham a substância ativa S-metacloro. Dessa forma, a contaminação ambiental por essa substância será reduzida e isso ajudará a restaurar gradativamente a qualidade das águas subterrâneas. A Syngenta Agroquímica, multinacional de origem suíça e hoje controlada pela China, já havia discordado da classificação do RAC. O governo da China disse na semana passada que vai estocar 20 mil toneladas de carne suína congelada para reabastecer as reservas estatais, já que o índice que monitora os preços da carne suína caiu abaixo do nível de alerta. O índice média nacional dos preços da carne suína em relação aos preços dos grãos caiu abaixo do nível de alerta de 5 para 1. Pelo menos foi o que disse a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China. De acordo com um plano de trabalho para estabilizar o mercado de carne suína, a China introduziu um sistema de alerta precoce de 3 níveis para alertar sobre altos e baixos excessivos nos preços do suíno. A comissão disse que trabalharia com os departamentos relevantes para iniciar o trabalho
o primeiro trabalho de estocagem deste ano para as reservas estaduais de carne suína e orientar os governos locais a comprar carne suína. A China presta muita atenção às mudanças de preço no mercado da carne suína e continuará a fortalecer a regulamentação da capacidade de produção e preços para manter o mercado estável. Pelo menos é o que afirmou a comissão chinesa. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.